Vamos começar então o módulo de classificação básica. Nesse módulo, a gente vai abordar a classificação crescente rápida e a decrescente rápida. Então, vamos começar então falando o básico do comando classificar, onde ele se encontra. As opções do comando classificar estão na guia Dados, no grupo Classificar e Filtrar. A gente tem basicamente três ícones aqui que acessam ao comando classificar. Esses dois ícones com as setinhas, eles são o que nós vamos trabalhar nesse módulo, que são da classificação básica. O primeiro ícone ele tem uma setinha com A a Z. É a classificação crescente, do menor para o maior. Ele classifica em ordem crescente, tomando como base uma coluna especificada para um determinado intervalo. O segundo, de Z a A, quer dizer, classifica do maior para o menor. É a classificação decrescente rápida. Ele classifica em ordem decrescente, tomando como base a coluna especificada para um determinado intervalo. O terceiro ícone, que é o comando classificação personalizada, a gente vai ver no próximo módulo de classificação avançada. Ele permite que a gente forneça algumas opções para o comando classificar, como, por exemplo, classificar por mais de uma coluna, utilizando o padrão de cores. Legal? Bom, então vamos ver a classificação crescente rápida. Antes, vamos dar um pulo no Excel, no nosso arquivo Excel classificar, qualquer planilha, só para a gente ver aqui esses ícones que nós acabamos de estudar. Tá? Guia Dados, grupo Classificar e Filtrar. Aqui estão eles, ó, do A a Z é a classificação crescente rápida, do Z a A crescente rápida, todos classificação básica, e aqui o comando classificar personalizado, que vai abrir esse painel que a gente pode oferecer várias opções de configuração que aumentam o poder do comando classificar, ok? Então vamos lá para a nossa apresentação. Classificação crescente rápida. A classificação crescente rápida, assim como a decrescente rápida, ela se distingue da classificação personalizada por aquilo que a gente já falou. Ela vai sempre tomar como base a coluna mais à esquerda do intervalo fornecido. Então a gente não tem como negociar isso. Se a gente for fazer a classificação crescente rápida ou decrescente rápida, a coluna mais à esquerda do intervalo fornecido é a que será a base para a classificação. Agora, se a gente selecionar apenas uma coluna e o Excel perceber que existem outras colunas adjacentes a essa coluna, ele vai abrir um diálogo perguntando se nós queremos expandir a classificação para essas colunas adjacentes ou não. Tá? E aí, independente da gente expandir ou não a seleção, essa coluna inicial é a coluna que vai ser utilizada como base para a classificação. Óbvio, pessoal, a gente tem que deixar claro o seguinte: quando eu tenho um intervalo classificado, o Excel vai alterar a posição das linhas e das colunas de acordo com a classificação que a gente utilizar. Se eu pego um intervalo e classifico apenas parte desse intervalo, aquela parte que não entrou na classificação, as informações vão começar a não bater mais. A gente vai ficar com uma base de dados não íntegra. Nós vamos ver isso ali na prática, tá? Mas é um alerta. Assim, se a gente quiser classificar somente uma parte de uma informação, a gente precisa estar muito certo do que nós estamos fazendo, que é para não perder a integridade da nossa base de dados. Bom, a gente vai estudar 4 casos básicos da classificação crescente rápida. O primeiro, nós vamos ver nessa aula, é a seleção de todo o intervalo com seleção completa. Bom, vamos lá para o Excel. Um Excel classificar. Vamos para a planilha produto. Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? A gente vai selecionar todo o nosso cadastro, toda a nossa tabela. Ctrl Shift seta para baixo. Tá tudo selecionado. Legal? Inclusive as linhas de título. E vamos selecionar aqui o comando classificar rápido. Perfeito. Essa é a forma mais simples e mais básica de classificação no Excel. A gente selecionou todo o intervalo e selecionou aqui o comando classificar crescente rápido. Vejam que ele tomou como base para a classificação a coluna mais à esquerda, que foi a coluna A, ok? Então,
toda a classificação está em cima dos valores da coluna A. E uma coisa importante, o Excel automaticamente identificou que a primeira linha era uma linha de título. Tá? Como que ele conseguiu identificar? A formatação é totalmente diferente. Essas células aqui não têm conteúdo, essa célula tem um conteúdo, um fundo azul, as bordas são formatadas diferente, a letra é diferente. Aqui todas as informações são texto, aqui eu tenho número, ou seja, há uma série de condicionantes que permitiram ao Excel identificar que essa linha de título e ela também então não entrou na classificação, ok? Bom, vamos ver a classificação de todo intervalo com seleção parcial. Vamos voltar lá para o Excel. Vamos desfazer a última classificação que nós fizemos. E agora, pessoal, vamos imaginar o seguinte: eu quero classificar essa mesma base de informações, porém eu quero usar como base a coluna preço-lista. Bom, nós já vimos que quando eu seleciono todo o intervalo e peço para classificar, o Excel, com o comando rápido, o Excel sempre vai pegar como base a coluna mais à esquerda do intervalo fornecido. Se eu quiser classificar todo esse intervalo para uma coluna diferente dessa primeira, o que a gente faz? Vamos selecionar primeiro toda a coluna que a gente quer que seja como base da classificação, no caso aqui preço de lista, e vou pedir para classificar. Vejam, o Excel identificou, como a gente já falou antes, que existem colunas adjacentes a essa coluna selecionada. Então ele nos pergunta: o Microsoft Excel localizou dados próximos à sua seleção. Como você não selecionou esses dados, eles não serão classificados. O que você deseja fazer? Expandir a seleção ou continuar com a seleção atual? Se a gente expandir a seleção, pessoal, ele vai selecionar todas essas informações, mas vai manter como base de classificação essa coluna inicial que é AD. Ok? Então, vamos expandir a seleção selecionado e usar o botão classificar. Ele classificou toda a nossa, todo o nosso cadastro, usando como base agora o preço de lista. Legal? Então essa é a forma que a gente tem de classificar um intervalo inteiro sem utilizar a coluna mais à esquerda como base de classificação. Vamos lá para a nossa apresentação. A gente viu essa seleção parcial e vamos ver agora a classificação de uma única coluna com seleção parcial. Vamos lá para o Excel. Vamos desfazer a última classificação. E agora, pessoal, vamos lá. Eu vou selecionar novamente a coluna D, apenas a coluna D. Mas no momento em que o Excel me informar que há informações adjacentes, eu vou dizer para continuar com a seleção atual. Tá, vamos ficar bem claros aqui. Ó. O primeiro produto é o produto 100, do departamento 100, caderno 150 folhas, tipo 3, 30 do 3. Vamos classificar R$ 35. Vamos classificar. A gente mantém o produto 100, do departamento 100, que é o caderno de 150 folhas, tipo 3, data de cadastro 30 do 3, só que vejam, ele classificou apenas a coluna D. O preço de lista, que era R$ 35, agora está R$ 4. Tá? Então, essa é apenas uma, quando a gente classifica apenas uma coluna de uma tabela ou de um cadastro, como a gente já disse antes, é preciso ter muita certeza daquilo que a gente está fazendo, tá? Porque essa base está toda inutilizada. Ela deixou de estar uma base íntegra e ela perdeu a integridade dela. Se a intenção é essa, ou se isso aqui não é uma questão de integridade, é realmente para classificar apenas uma coluna, ótimo. Mas a gente precisa ter muita certeza do que está fazendo. Ok? Então vamos lá para a nossa apresentação. E a última classificação que a gente vai ver é a classificação parcial de um intervalo. Bom, vamos lá para o Excel. De novo, desfazendo a classificação anterior. Agora, pessoal, vejam. Nós temos aqui 5 colunas. Tá?
Nós já vimos que se selecionar tudo, o Excel utiliza a coluna mais à esquerda como base. Se selecionarmos apenas uma coluna, nós temos a opção de expandirmos a seleção ou não expandirmos a seleção e classificarmos apenas a coluna selecionada. E agora a gente pode fazer o seguinte, eu posso selecionar apenas um grupo de linhas, de colunas, perdão. Em vez de selecionar apenas uma coluna, eu selecionei aqui 4 colunas. Deixei, por exemplo, data de cadastro de fora. E vou utilizar o comando crescente rápido. Ele organizou. Não nos perguntou nada sobre expandir a seleção, organizou as colunas A, B, C, D e deixou a coluna E intacta. Vejam, a primeira entrada era 30/3/2016, a segunda 27/3, toda a coluna está mantida e as outras foram classificadas pela coluna mais à esquerda da seleção. Então, novamente, esta base de dados perdeu integridade e a gente precisa ter muita certeza antes de tomar uma decisão de classificar dessa forma. E por que o Excel agora não nos abriu a caixa de diálogo perguntando se queria expandir a seleção? Porque nós selecionamos mais de uma coluna. Ele só vai fazer aquela pergunta sobre expandir a seleção se nós selecionarmos apenas uma coluna. Se nós selecionarmos mais de uma coluna, ele não vai nos perguntar. Ou seja, é um caso mais perigoso ainda, tá? Porque a gente pode acidentalmente não selecionar todas as colunas e o Excel vai classificar deixando aquelas não selecionadas de fora, ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado e ter muita certeza do que está fazendo. Bom, classificação decrescente rápida. Pessoal, tudo que nós vimos em relação à classificação crescente rápida vale para a classificação decrescente rápida. A única diferença é que a decrescente rápida vai classificar as informações do valor maior para o menor, ou seja, decrescentemente. Tá? Não tem nada de diferente, a não ser que a gente vai classificar na ordem inversa. Tá? Então a gente não vai repetir aqui os exemplos anteriores, porque não é uma coisa frutífera. Né? Vamos lá no Excel, só para a gente ver que é esse ícone aqui. Tá? Se a gente fizer aquela classificação por intervalo total, selecionamos todas as colunas, a gente vai fazer classificação decrescente. Vejam que ele classificou do menor valor. Se a gente classificar crescentemente, o primeiro valor é o código de produto 1, decrescentemente é o 270. Provavelmente, olha, o 1 foi lá para o final da nossa lista, ok? Então, é assim que funciona a classificação decrescente rápida. Todos os outros exemplos são exatamente iguais. E a gente chega, então, ao final desse capítulo da classificação básica. No próximo capítulo, a gente começa a ver algumas opções avançadas do comando classificar personalizado. Aguardo vocês lá. Um abraço.